Estou a ver que hoje é o dia das perguntas difíceis. Mas permite-me, em primeiro lugar, também saudar os colegas de mesa, também lembrar, de facto, aqueles que não estão aqui presentes. Já foi referida a Manela Teixeira. Eu lembro-me que ela esteve presente connosco, como todos os que estão aqui na mesa, nas comemorações do nosso 30º aniversário, em que estiveram os dirigentes atuais da UGT e, digamos, os dirigentes, muitos dirigentes da UGT, na sala de congressos do Parque das Exposições, no Parque das Exposições, o Manel António e também o Miguel Pacheco. Saudar e agradecer o convite do Carlos Silva, da Lucinda Damas, dos dirigentes da UGT, que hoje, de facto, têm uma tarefa difícil na atual situação, perante as atuais políticas. E saudar todos os presentes, digamos. E neste momento também lembrar que muitos dos presentes são jovens, não viveram o 25 de Abril, não viveram antes, não viveram o durante, não viveram um pouco depois. Muitos também, como eu, na altura do 25 de Abril, não tinham o direito de sindicalização. Há aqui muita gente da função pública ou até da agricultura, em que no 25 de Abril era proibida a sindicalização. E é importante lembrar hoje que se comemora, de facto, o 25 de Abril, o que o 25 de Abril significou para os portugueses. Às vezes, tenta-se dizer, bem, perante a atual situação, o 25 de Abril valeu a pena, os valores do 25 de Abril. É evidente que todos nós estamos insatisfeitos perante a situação atual, com certeza, e perante o caminho, gostaríamos de ter muito mais. Mas é bom de lembrar que antes do 25 de Abril havia uma pobreza extrema, que houve uma imigração maciça nos anos 60 e nos anos 70, que havia uma pobreza, havia uma exploração total, havia a proibição do direito à manifestação, do direito à greve. Nas fábricas, se havia qualquer tipo de manifestação, intervinha a polícia política e quem fazia a manifestação era presa. E, de facto, que a ligeira abertura que houve com o marcelismo, com Marcelo Caetano, levou a que alguns poucos sindicatos, conseguissem ter direções democráticas. E porquê é que tiveram direções democráticas? Porque o Marcelo Caetano dispensou as direções candidatas aos corpos gerentes de ter o visto prévio da PIDE. E como não tinham o visto prévio da PIDE, algumas foram eleitas tendo dirigentes democratas. E foram estes dirigentes democratas que, aliás, constituíram a central na clandestinidade em 71, em que, é bom lembrá-lo, os sindicatos da UGT tinham um papel fundamental. Quando a CGTP tenta arrogar-se hoje, foi ela que fundou o movimento sindical da CGTP em 71 e arroga-se da história de 71, é bom dizer que o papel fundamental era da UGT, em 71, em termos de sindicatos que fundaram a Intersindical na clandestinidade. Eles tinham 13 sindicatos, a UGT tinha, na altura, eles tinham 13, a UGT 7, mas, de facto, os sindicatos da UGT eram mais importantes. Os 13 da CGTP, 6 eram sindicatos, pequenos sindicatos de lenifícios. Também é bom lembrar que havia negociação coletiva praticamente inexistente. Havia um quadro legal, mas, na prática, havia o poder total das corporações patronais. Com o 25 de Abril, no momento do 25 de Abril, não era o Partido Comunista que tinha a maioria das direções sindicais. Não eram os dirigentes comunistas. A maior parte das direções sindicais tinha maioria socialista e católica. Não quer dizer que socialista fosse do Partido Socialista. Era de movimentos diversos de esquerda, incluindo o Partido Socialista. E só na primeira semana depois do 25 de Abril, há que o Partido Comunista passou a ser maioritário porque ocupou, era o único partido organizado e ocupou as direções de sindicatos corporativos. E com isto teve a maioria. Se for ver quem falou no 1º de maio de 74, só um dirigente é que era comunista. Só um dirigente que falou no 1º de maio de 74 é que era comunista, os outros não eram. Quer dizer, é bom lembrar a história só para ter. Mas também lembrar a história, e eu de facto, ao lembrar a história, lembro a luta de muitos dirigentes sindicais, doutores Cotos, muitos, e também lembro a figura de Janeiro, que já não está entre nós, mas que de facto lutaram por uma cavalgada do PREC, em que a Intersindical foi um instrumento do PC para tentar, de facto, controlar, digamos, construir em Portugal um regime de partido único. E a luta pela liberdade sindical, a luta contra a unicidade,
transformou-se numa luta pela liberdade política e uma luta pela liberdade em Portugal. E muito passou do que se passou em 74 e 75, nomeadamente depois de um célebre artigo de Salgado Zenha, de janeiro de 75, e depois dos comícios do Partido Socialista, a liderança de Mário Soares, passou-se muito dessa luta que teve a adesão de todos os partidos, digamos, todos os partidos atualmente do arco da governação. Essa luta foi fundamental para a democracia política em Portugal e para se conseguir as eleições de abril de 75 e depois a Constituição de abril de 76. E essa é uma conquista primeira do movimento sindical. O movimento sindical esteve estreitamente ligado à construção da democracia em Portugal. E saúde, de facto, estão aqui muitos elementos que, de facto, do movimento sindical da altura, estiveram profundamente envolvidos no momento da Carta Aberta, que foi um movimento de sindicatos. E foi quando, em janeiro de 76, em Aveiro se decidiu avançar com a Carta Aberta, foram os sindicatos que decidiram avançar com a Carta Aberta, foram dirigentes sindicais que encetaram o movimento da Carta Aberta, e quando no Lumiar, em 78, se avança com a decisão de constituir a UGT, foram os sindicatos. É evidente que foi muito importante o apoio do Partido Socialista e do Partido Social Democrata na constituição da UGT. Mas, portanto, essa foi uma decisão fundamental. A UGT está ligada à liberdade, uma das grandes conquistas do 25 de Abril. A outra questão central é que o 25 de Abril, às vezes, aliás, a primeira carta do MFA falava nos 3 Ds, democracia, desenvolvimento, descolonização. A questão do desenvolvimento, é evidente, todos hoje estamos insatisfeitos com o nosso nível de desenvolvimento, mas alguns lembravam que, na altura do 25 de Abril, Portugal tinha 50% do PIB comunitário. Hoje, apesar de tudo, estamos nos 75%. À volta disso, houve, digamos, um avanço significativo. Digamos, percorremos metade do espaço. E apesar da catástrofe dos últimos 3 anos, apesar de tudo, houve progresso económico e social. Digamos, houve progresso económico e social. E a UGT também esteve muito ligada a isso. Eu acho que na UGT teve um papel fundamental porque, de facto, e saudamos esse aspecto das decisões dos primeiros dirigentes da UGT, do Dr. Escotos, dos órgãos, muitos dirigentes que aqui estão, dos primeiros órgãos da UGT, mas que foi subvertido de uma linha da UGT 3 questões centrais. Primeiro, uma UGT plural. Uma UGT em que todos os sindicatos têm assento, seja qual for a cor da sua direção, e todos os sindicalistas. E, sobretudo, assento num acordo histórico entre os sindicalistas socialistas e sociais-democratas sempre foi respeitado. E, de facto, assumir que a independência sindical não é o facto do dirigente A ou B ser do partido A ou ser do partido B. É que as decisões dos órgãos da UGT são assumidas num grande consenso que ultrapassa as dinâmicas partidárias. E sempre assim aconteceu na UGT, como a única exceção da origem a um congresso extraordinário. A segunda questão também esteve sempre na gênese da UGT e teve a ver, portanto, com a aposta no diálogo e na negociação coletiva. Na aposta contra um sindicalismo revolucionário, a UGT apostou no sindicalismo dito reformista, na prática apostou sempre no diálogo e na negociação. E como a Chico Zé Oliveira pôs a questão, pois foi a UGT que esteve desde a primeira hora, bateu-se pela negociação coletiva. É bom lembrar que em 74, em que, portanto, havia um controle do Partido Comunista, em agosto de 74 foi proibida, foi aprovada, portanto, por um governo, na altura controlada próximo do PC, foi aprovada uma lei que introduzia fortíssimas limitações do direito à greve, que permitia o lockout. Digamos, o acabar com as limitações ao direito à greve e a proibição do lockout acaba com a Constituição de 76. Quer dizer, houve toda uma tentativa de limitar muito o exercício do direito à greve e, portanto, o GT sempre esteve pelas liberdades. O GT sempre esteve pela força do direito à negociação coletiva e sempre se empenhou na negociação coletiva. E sempre se empenhou numa negociação coletiva que permitisse a negociação das empresas à mudança. Porque tínhamos a noção, também se a negociação coletiva for um fator de rigidez, as empresas, isso dá origem à precarização da relação laboral e dá origem, de facto, digamos, a outros fenómenos perversos
nomeadamente ao de respeito da própria negociação coletiva. E é isto que muitas vezes, e é isto que os sindicatos da UGT fizeram de extremamente importante. Conseguiram avançar com a negociação coletiva. E também a UGT bateu-se, de facto, pela concertação social. Fomos nós que estivemos no arranque da negociação da concertação social, já foi lembrado do Hernani Lopes, as reuniões o arranque da concertação social em 84. É bom de lembrar que a CGTP, durante 3 anos, não quis ter assento na sede da concertação social, por razões puramente ideológicas, e dizer que a UGT só não celebrou mais acordos de concertação social, muitas vezes porque o Governo não quis. Eu lembro de 2 factos. Um, não foi porque o Governo não quis. Com o Hernani Lopes, em 84 e 85, houve as chamadas reuniões das 100 horas. Pela primeira vez os sindicatos discutiram questões como as privatizações, como a política fiscal e o chamado Programa de Recuperação Financeira e Económica. E quando se estava em fase final de celebração do acordo, caiu o Governo, as eleições foram ganhas por Cavaco Silva e não houve acordo. Portanto, foi o primeiro acordo falhado. E lembro o outro acordo, que foi em 2003, que estava prestes a ser encerrado um acordo, e o Cavaco Silva foi a Washington, e quando regressou de Washington, não se sabe bem porquê, desinteressou-se do acordo e não houve acordo, e que era um acordo importante na altura. Portanto, também ver que, de facto, houve acordos que foram celebrados, houve acordos que não foram celebrados, um porque a UGT claramente o rejeitou, e a UGT era um parceiro indiscutível nos apoios, nos acordos, outros, de facto, porque também para os governos, os acordos, a UGT punha a parada demasiado alta para a próxima exigência da UGT. Eu já me fizeram a pergunta qual foram os acordos mais difíceis ou mais fáceis de negociar. Eu digo, todos os acordos são difíceis, os acordos foram fáceis. Eu lembro o acordo de política de rendimentos, um acordo em que, a certa altura, os acordos de política de rendimentos foram extremamente importantes. Eram acordos de 2 páginas ou 3 páginas, extremamente fáceis, em termos de, digamos, de negociação, mas de alcance extremamente forte, porque eram orientações para a negociação coletiva. E sempre que houve acordos de política de rendimentos, houve mais negociação coletiva, mais trabalhadores abrangidos, menos greve e, sobretudo, a inflação foi respeitada e houve maiores aumentos salariais. Houve um ano em que a inflação disparou. Foi o único ano em que o objetivo da inflação não foi respeitado. O Governo não quis, digamos, corrigir os objetivos da inflação e o GT denunciou o acordo, se não me engano, foi em 88 ou 89. Portanto, houve um ano em que o acordo até foi denunciado. Houve muitos acordos. Os acordos de concertação social são acordos, não são vinculativos como os acordos de negociação coletiva. E, portanto, nunca são cumpridos na íntegra, tenhamos isso bem presente. São acordos que ficam sempre num certo limbo de discordância do que é cumprido e não é cumprido. Agora, há acordos que são violados grosseiramente, há outros que não são, há outros que na prática são bastante cumpridos. Agora, é evidente que neste momento a situação, e voltando um pouco à situação difícil do João Dias da Silva, a situação é dramática, perante uma situação de empobrecimento generalizado, que leva, de facto, uma quebra brutal de salários, que leva a uma grande insegurança, e eu acho que está a pôr-se em causa o Estado Social e, sobretudo, o regime de segurança social que não pode ser posto em causa. O Estado não contribui um tostão para o regime contributivo da segurança social geral, o chamado, antigamente, o regime privado, que hoje também abrange os trabalhadores da administração pública. O Estado não pode apropriar-se do regime da segurança social. Na Caixa Geral de Apresentações, eu ainda terça-feira participava no Congresso do 25 de Abril e lembrava, o 25 de Abril, houve a descolonização. Foram nacionalizados os bancos nacionais, que era o Banco de Portugal, o Banco de Angola e o Banco de Moçambique. O BNU, os trabalhadores, foram integrados à Caixa Geral de Apresentações. O Estado pagou um tostão para a Caixa Geral de Apresentações? Não. Os encargos foram transferidos para a Caixa Geral de Apresentações. E agora o Governo diz que a Caixa Geral de Apresentações tem prejuízo. Pois tem prejuízo. O Governo integrou lá o BNU, depois integrou a Caixa Geral de Apresentações, depois integrou o PT, depois integrou muitas situações, depois integrou os mineiros, depois integrou muitas situações que empurrou para a Caixa Geral de Apresentações. E agora descobre que a Caixa Geral de Apresentações nunca descontou um tostão como empregador. E agora descobre que a Caixa Geral de Apresentações tem déficit. Pois tem, e depois... Quer dizer, mas temos que discutir, efetivamente, o valor fundamental que é o Estado Social.
o valor que é fundamental no Estado democrático é o Estado social. E que o GT sempre esteve disponível para discutir o futuro, a sustentabilidade do Estado social. Porque também tínhamos bem presente isto, e eu terminava aqui, é que a administração pública tem um papel fundamental na satisfação das necessidades dos cidadãos. E acho que todos temos presente, no movimento sindical, que é necessária uma reforma da administração pública para melhor servir os cidadãos, para melhor servir a economia. Mas que essa reforma tem que ser feita com os trabalhadores. E há certo tipo de matérias dentro da administração pública, e nomeadamente na área do Estado Social, em que os sindicatos, não só os da administração pública, mas os sindicatos, e nomeadamente a Central Sindical, têm um papel fundamental nessa discussão. E é fundamental encetar essa reforma, e é fundamental ter presente que a UGT, como central reformista, é uma central envolvida, de facto, nas reformas e na sustentabilidade de um sistema cada vez mais sólido e cada vez mais forte de segurança social, de educação e de saúde. Muito obrigado.